Olá pessoal, aqui é o René Chiari falando. Bom, o objetivo desse vídeo aqui é apresentar o top 10 das questões mais respondidas errado em um exame de IT Foundation, em simulados, né? Bom, começando aí o top 10, né? A 10ª questão mais respondida errada aí dos simulados nos últimos 12 meses. Qual dos seguintes pode auxiliar a determinar o nível de impacto de um problema? Alternativa A, procedimentos padrão de operação, ou PPO. Alternativa B, sistemas de gerenciamento da configuração, ou SGC. Alternativa C, biblioteca de mídia definitiva, ou BMD. Alternativa D, enunciado de requisitos, ou EDR. Vamos olhar aqui como é que ficou o cenário das respostas. Bom, a gente teve um total de erros aí de 43%, quase 44% de erros nessa questão. Olhando aqui o percentual de respostas para cada alternativa, a gente tem aí 37% de pessoas que responderam à questão A, a alternativa A, procedimentos padrão de operação, ou PPO. E 56% responderam corretamente, que é o sistema de gerenciamento da configuração. Bom, então para explicar, né? O gerenciamento de problema utiliza o sistema de gerenciamento da configuração, ou SGC, para identificar os itens de configuração com falha e também determinar o impacto de problemas e incidentes também, né? Então, a grande base de consulta para determinar impacto, seja de problemas, incidentes ou mudanças, é o sistema de gerenciamento da configuração, os BDGCs, né? É ali que você encontra o relacionamento de um componente ou de um serviço com outros componentes, outros serviços, quantos usuários usam esse serviço. Então, nada melhor do que consultar esse sistema para saber qual que é o impacto daquele caso, né? Qual que é a gravidade dessa situação. Os procedimentos padrão de operação, aqui o PPO, que 37% das pessoas responderam a essa alternativa, são procedimentos usados pelas operações de TI, o pessoal que faz a monitoração, as rotinas de monitoração, execução de BAT, de jobs, etc. Então, esses procedimentos provavelmente podem ter alguma atividade lá de avaliação de impacto, mas é só a menção de que o impacto tem que ser avaliado e não onde ou como o impacto será avaliado, né? Onde você realmente identifica esse impacto, o melhor lugar é o sistema de gerenciamento da configuração. Bom, próxima questão aqui, a 9ª questão mais errada pelos usuários aqui dos simulados. Em termos de agregar valor ao negócio, qual dos itens seguintes descreve a contribuição da operação de serviço, o estágio de operação de serviço? Alternativa A, o custo do serviço é desenhado, previsto e validado. Alternativa B, medidas para otimização são identificadas. Alternativa C, o valor do serviço é modelado. Alternativa D, o valor do serviço é visível aos clientes. Vamos ver como é que ficou a resposta aqui. A gente teve um total de erros de 46%, quase 47%, o que é um número bem expressivo. E agora a gente tem, com relação às alternativas, a gente tem uma pontuação média aí, né? Muita gente respondeu a alternativa A, algumas pessoas a alternativa B e a maioria, felizmente, acabou respondendo a alternativa certa, que é a D. O que acontece aqui nesse caso? Não fica claro para essas pessoas qual que é a razão de ser, né? O propósito principal de cada um dos estágios do ciclo de vida. Então, aqui na alternativa A, o custo do serviço é desenhado, previsto e validado. Isso acontece lá no desenho de serviços, não é na operação. Aqui na alternativa B, as medidas para otimização são identificadas. Essas medidas de otimização, oportunidades de melhoria, são identificadas lá pela melhoria contínua, não é no estágio da operação. E o valor do serviço é visível aos clientes, aí sim, é na operação do serviço. É o que a gente costuma falar, né? É na operação do serviço que a coisa pega, que o valor do serviço é realmente percebido pelos clientes, que é quando você disponibiliza, né, o serviço de fato na operação, o cliente começa a consumir esses serviços e é a partir daí que ele vai conseguir identificar o valor do serviço. Então a resposta certa aqui é a D. Próxima questão, que é a 8ª questão mais errada. Qual das seguintes perguntas não é respondida pela informação contida no portfólio de serviço? Alternativa A, por que um cliente compraria esse serviço? Alternativa B, quais oportunidades existem no mercado?
Alternativa C. Quais são os modelos de precificação? Alternativa D. Como nossos recursos e habilidades devem ser alocados? Vamos ver como é que ficou aqui. Olha, total de erros de 46%, quase 47%, também bem expressivo. A maioria das pessoas respondeu a alternativa certa, que é quais oportunidades existem no mercado, o que é bom. Só que teve uma quantidade razoável de pessoas que acabaram respondendo outras alternativas erradas, aqui como na alternativa C, quais são os modelos de precificação, e na alternativa D, como nossos recursos e habilidades devem ser alocados. Então veja só, para entender um pouquinho mais sobre o portfólio de serviço. Esse cara, ele é um framework para tomada de decisão, né? Ele pode esclarecer ou ajudar a esclarecer algumas questões estratégicas, mas isso depois que as oportunidades são identificadas. Então ele não ajuda você a identificar quais são as oportunidades do mercado. Uma vez identificadas essas oportunidades, ele te ajuda a tomar a decisão se vale a pena investir nesse serviço ou não. Então a questão aqui que não seria respondida pelo portfólio é a alternativa B. Quais oportunidades que existem no mercado? Ele ajuda a tomar uma decisão com relação a essas oportunidades. Próxima questão aqui, a sétima mais errada. Qual dos seguintes é um objetivo do estágio de transição de serviço? Alternativa A, negociar níveis de serviço para novos serviços. Alternativa B, garantir que mudanças no serviço criem o valor esperado ao negócio. Alternativa C, planejar e gerenciar entradas no catálogo de serviço. Alternativa D, minimizar o impacto de indisponibilidades do serviço nas atividades cotidianas do negócio. Vamos ver como é que ficou a resposta. Total de erros de 50%, cravado aqui, metade da galera errou. A maioria respondeu certo, alternativa B, que é garantir que mudanças no serviço criem o valor esperado ao negócio. Só que teve um número expressivo de pessoas que respondeu a alternativa D, minimizar o impacto de indisponibilidades do serviço nas atividades cotidianas do negócio. Então, teve uma certa confusão aqui com o propósito principal aqui do estágio de transição, né? Um dos principais objetivos aqui da transição é construir e colocar os requisitos estabelecidos lá na estratégia de serviço, que são incluídos ou desenhados lá no estágio do desenho de serviço, e que eles sejam efetivamente realizados na operação. Então é por isso que ocorre a transição, para garantir que todos esses requisitos sejam colocados em produção da forma como eles foram imaginados ou previstos lá na estratégia e no desenho. Essa questão D, essa alternativa D que o pessoal respondeu também, tem a ver com a operação do serviço, né? A operação tem a preocupação de manter os serviços no ar o quanto for possível, ou pelo menos minimamente dentro dos acordos de nível combinados com o cliente. Então, minimizar o impacto de indisponibilidades do serviço é o gerenciamento de incidentes, o gerenciamento de problemas, atuando aí para garantir o menor índice de indisponibilidade possível no serviço. Então, uma alternativa que tem relação com a operação de serviço e não com a transição de serviço. Bom, próxima questão mais errada, sexta questão mais errada. Qual dos seguintes identifica o propósito da coordenação de desenho? Alternativa A, prover um ponto único de controle para todas as atividades e processos do estágio de desenho de serviço do ciclo de vida de serviço. Alternativa B, controlar todos os relacionamentos com fornecedores, desde a concepção até o ambiente de produção. Alternativa C, garantir que todos os desenhos de serviço tenham a disponibilidade desenhada. Alternativa D, desenhar todos os vínculos entre todos os processos de desenho de serviço com todos os outros processos no ciclo de vida de serviço. Vamos ver como ficou o cenário aqui das respostas. Total de erros de 52,81%, quase 53%, então mais da metade errou essa questão. Dentre as alternativas selecionadas aqui, a gente tem duas, né? A alternativa que é a correta, ou seja, prover um ponto único de controle para todas as atividades e processos do estágio de desenho de serviço, e a alternativa D, que é errada, mas muita gente também optou por ela, desenhar todos os vínculos entre todos os processos de desenho de serviço com todos os outros processos no ciclo de vida de serviço. Bom, vamos resumir aqui, né? Qual que é a característica desse processo de coordenação de desenho?
ele se assemelha muito com o pessoal de projetos, vai conhecer essa sigla, que é o PMO, um escritório de projetos. Ou seja, é um processo que se preocupa em definir, estabelecer padrões, frameworks de como a coordenação do desenho tem que ser feita em todos os casos. Então ele estabelece templates, formas de desenhar, parâmetros, né, para qual o desenho, o estágio de desenho de serviço tem que funcionar. Então a resposta mais adequada é essa a alternativa A, prover um ponto único de controle para essas atividades. Então, além de servir como um processo que define, né, frameworks, padrões, ele também atua como um ponto único de controle para essas atividades do desenho de serviços. Próxima questão mais errada, quinta questão mais errada aqui. Qual dos seguintes as métricas de tecnologia medem? Alternativa A, componentes. Alternativa B, o serviço de ponta a ponta. Alternativa C, processos. Alternativa D, satisfação do cliente. Vamos ver como é que ficou o quadro de respostas. Olha lá, total de erros 59%. Muita gente errou essa pergunta. Dentre as que foram as alternativas mais apontadas aqui, a gente tem a alternativa A, componentes, que é a certa, mas também muita gente respondeu o serviço de ponta a ponta. Então, para não errar mais, né, a gente tem 3 tipos de métricas aí preconizados pela ITIL. Métricas de processo, métricas de tecnologia e métricas de serviço. Os processos são medidos, obviamente, por métricas de processo. O serviço de ponta a ponta, ele é medido por métricas de serviço. Tem uma alternativa aqui da satisfação de cliente, que é medida, obviamente, por pesquisa de satisfação. E os componentes são medidos por métricas de tecnologia. Componentes são componentes individuais de tecnologia. Um roteador, um servidor, enfim. Então, a resposta correta aqui seria a alternativa A. Lembrando aqui que lá no estágio de melhoria continuada de serviço, a gente vai encontrar a definição de 3 possíveis métricas. Métricas de componentes, métricas de serviço e métricas de processo. Se você entender cada um desses e saber relacionar ele com as respostas, está fácil. Bom, próxima pergunta aqui mais errada, questão mais errada, a quarta mais errada aqui. Qual dos seguintes é responsável pela execução das atividades de um processo? Alternativa A, dono do processo. Alternativa B, gerente de mudança. Alternativa C, gerente de serviço. Alternativa D, praticante de processo. Olha o cenário como ficou. Total de erros de 65%. Bastante gente errou essa questão. Houve uma confusão aqui, pelo que a gente vê nas alternativas, entre o dono de processo e o praticante de processo. Então vamos definir bem aqui, né? O dono do processo é aquele cara que responde, que presta contas pelo processo. Para fazer uma associação mais fácil aí com o dia a dia, pode ser aquele pessoal de qualidade ou de uma área de governança da empresa, ou mesmo o coordenador de uma área. Então é o pessoal que define como o processo vai ser realizado, mas não necessariamente são os executores desse processo. Eles garantem que o processo seja executado, mas não são eles que executam de fato o processo. Já o praticante do processo, aí sim, é o executor, é quem realiza as atividades do processo. Chegamos aí na terceira questão mais errada. Vamos lá. Qual dos seguintes não seria incluído em uma política de liberação? Alternativa A, critério de entrada e saída da liberação no ambiente de teste. Alternativa B, papéis e responsabilidades pela liberação. Alternativa C, convenções de nomenclatura e numeração. Alternativa D, o registro de riscos para a liberação. A gente teve um total de erros de 66%, quase 67%, bastante gente também. E aí as alternativas ficaram equilibradas aqui, né? Entre a alternativa correta, que é o registro de riscos para a liberação, mas muita gente também respondeu a alternativa C, convenções de nomenclatura e numeração. Para ficar mais claro aqui, né? Quando a gente fala de política, são diretrizes ou determinações atemporais, são coisas que a gente vai usar sempre, são como se fossem mandamentos. Então, a convenção de nomenclatura e numeração é uma coisa que poderia estar dentro de uma política de liberação, dentro de um dos mandamentos. Olha, como que a gente vai numerar e criar nomenclaturas para versões novas de liberações? Então, a gente vai usar V1, depois V2, ou não, vamos usar V1, depois V1
1.1, 1.2, de acordo com o tipo de release que vai estar sendo trabalhado. Então isso é uma coisa que realmente poderia estar dentro de uma política de liberação. Agora, o registro de riscos para liberação é caso a caso. Cada liberação vai precisar ser avaliada, ou vai precisar ser avaliado o risco de cada uma dessas liberações. Então, na política de liberação, a gente até poderia ter qual é a abordagem para fazer a avaliação de riscos, mas não vai ter a avaliação ou o registro de riscos para todas as liberações. Isso aí cabe a ser inserido dentro de cada registro de liberação. Bom, agora a próxima aqui, a segunda questão mais errada. O que normalmente seria documentado em um contrato de apoio ou simplesmente contrato? Alternativa A, métricas e fatores críticos de sucesso, o FCS, para equipes internas de suporte. O fornecimento de produtos e serviços de negócio por um provedor de serviços. O fornecimento de serviços de TI por um fornecedor externo. E D, níveis de serviço que precisam ser acordados entre o provedor de serviço e seu cliente. Bom, a gente teve 68% de erros aqui. O que aconteceu nessa questão? O pessoal está muito acostumado com o termo SLA, que é um termo comum de mercado. Qualquer tipo de acordo, contrato que você faz, seja com cliente interno, com um fornecedor externo, tudo é chamado de SLA. Mas na ITIL, né, para você estudar para a prova, é preciso lembrar que existem 3 conceitos muito bem definidos e cada um exclusivamente definidos com relação aos acordos, né? Então, o contrato de apoio ou contrato, ele é definido como um contrato entre um provedor de serviços de TI e um fornecedor externo. Então, quando você tem um provedor de TI que contrata um fornecedor externo, um serviço externo para ajudar ele a entregar serviços para os clientes dele, isso consolida um contrato de apoio. Vou dar um exemplo aqui. Qualquer provedor de TI contrata uma operadora de telecom. Ninguém vive sem link hoje em dia. E ninguém tem condições a maioria, né, das organizações de TI não tem condições de fornecer o seu próprio serviço de telecomunicações. E todos os serviços hoje em dia dependem de um link, né, de uma comunicação externa. Então, por isso que essas operadoras de telecom são consideradas aí um fornecedor externo. Esses acordos, esses contratos selados entre esse provedor e esse fornecedor externo é o que a gente chama de contrato de apoio. A gente vê aqui que nas outras alternativas o pessoal acabou confundindo um pouquinho, que o fornecimento de produtos e serviços por um provedor poderia significar um contrato de apoio. Ou então, níveis de serviço que precisam ser acordados entre o provedor de serviço e seu cliente, também foi confundido com o contrato de apoio. Então, é importante esclarecer esses 3 conceitos. O contrato de apoio a gente já falou. Um segundo acordo bastante comum é o SLA, o acordo de nível de serviço, mas esse cara é feito entre o provedor e o seu cliente. E a gente tem o acordo de nível operacional, que é feito entre o provedor e outras áreas de suporte internas da mesma organização. Então, por exemplo, um acordo entre o Service Desk e uma outra área de suporte, ou mesmo uma outra área da própria organização, uma área de logística, que de alguma forma participe na entrega de um serviço ou tenha alguma atividade que diz respeito a um serviço de TI, por exemplo, compra de equipamentos de TI. Então, esse acordo feito entre o provedor e outras áreas da mesma organização, a gente chama de acordo de nível operacional. O acordo entre o provedor de serviços e o seu cliente é o SLA, o acordo de nível de serviço. E o acordo feito entre o provedor de serviços de TI e um fornecedor externo é o contrato de apoio. E para finalizar, a gente tem a primeira questão, a questão mais errada aí nos simulados nos últimos 12 meses, que é essa aqui. Qual é o foco primário do gerenciamento da capacidade de negócio? Alternativa A, revisão de toda a capacidade acordada com os fornecedores e contratos de apoio com o gerenciamento de fornecedor. Alternativa B, gerenciamento, controle e previsão do desempenho e capacidade de ponta a ponta do serviço de TI em operação. Alternativa C, gerenciamento, controle e previsão do desempenho, utilização e capacidade de elementos individuais de tecnologia. E alternativa D, futuros requisitos de negócio para serviços de TI são quantificados, desenhados, planejados e implementados em tempo hábil. Olha só o cenário das respostas. A gente teve
um total aí de 74% de erros, o que é bastante expressivo. E dentre as respostas, muita gente se confundiu aqui com os 3 subprocessos do gerenciamento de capacidade. Então, o gerenciamento de capacidade tem 3 subprocessos: gerenciamento de capacidade de componente, gerenciamento de capacidade de serviço e gerenciamento de capacidade de negócio. A maior parte aqui respondeu a alternativa B, que é o gerenciamento, controle e previsão do desempenho e capacidade de ponta a ponta dos serviços de TI em operação. Isso aqui diz respeito ao gerenciamento de capacidade de serviço, um dos subprocessos aí. A alternativa C, 22%, respondeu aqui também errado. Gerenciamento, controle e previsão do desempenho, utilização e capacidade de elementos individuais de tecnologia. Isso aqui é o objetivo do gerenciamento de capacidade de componente. É quando você olha a capacidade isoladamente de cada um dos componentes de um ou mais serviços, um roteador, um servidor, um link e por aí vai. Quando a gente está falando de gerenciamento de capacidade de serviço, é você olhar a capacidade desse serviço como um todo, considerando todos os componentes individuais que compõem esse serviço. E por fim, a alternativa D, que uma boa parte respondeu, que é a resposta correta: futuros requisitos de negócio para serviços de TI são quantificados, desenhados, planejados e implementados em tempo hábil. Aí sim tem a ver com o gerenciamento de capacidade de negócio, que é quando o provedor de serviços consegue ter acesso, e antecipar previsões de negócio e antecipar a capacidade de TI para atender essa demanda futura, essa demanda de capacidade futura.